receber não abre mão e faz o que for preciso para fazer valer esse direito. O problema é que nem sempre o devedor está disposto a colaborar no pagamento e a solução acaba sendo procurar a justiça. É na soma dessa equação que acontece o processo de execução fiscal. A execução fiscal são títulos públicos, da Fazenda Municipal ou Estadual, que, em geral, as pessoas não pagam os impostos ou qualquer dívida ao Estado, ao município, e esses entes vêm ao Judiciário para que o Judiciário faça essa cobrança formal desses impostos ou desses recursos que sejam provenientes no pagamento desses impostos, dessas taxas, que seja, de forma genérica. A pedido do Conselho Nacional de Justiça, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fez em 2011 um levantamento para tentar demonstrar, pela primeira vez, quanto custa para a União ajuizar e manter um processo de execução fiscal na Justiça Federal. De acordo com a pesquisa, o valor médio desse tipo de processo é de R$ 4.300, com duração de 8 anos e uma satisfação de apenas 0,07%. Embora não exista pesquisa no âmbito da esfera estadual, aqui na Justiça de Sergipe, a Diretoria de Planejamento realizou um levantamento que demonstra que o custo médio da execução fiscal em Aracaju ultrapassa os R$ 3.000, com uma duração que fica em torno dos 4 anos. No entanto, o piso para que o município faça a cobrança é de R$ 1.000, ou seja, em muitos processos se gasta mais cobrando do que efetivamente se tem para receber. Quer entender melhor? É como se as pessoas físicas e jurídicas que devem aos entes públicos fossem aquele amigo que te deve R$ 100, mas para receber esse dinheiro você precisa gastar R$ 150 pagando uma passagem para ir até ele. Uma conta que não fecha. E o pior, atrapalha o andamento da justiça. Mais de 50% dos processos que hoje estão no judiciário são de execuções fiscais. Para vencer essa batalha, a Justiça de Sergipe tem desenvolvido algumas ferramentas que vão facilitar uma maior análise desse cenário. A gente vai conseguir fornecer ao juiz coordenador tudo que a gente recupera a título de execução fiscal aqui no Tribunal de Justiça de forma individualizada, seja por processo, seja por competência, seja ele identificar o que foi de crédito recuperado e inclusive aquilo de honorário do procurador. A partir do momento que a gente vai conseguir obter essa informação de forma mais ágil, a gente vai conseguir passar ao tribunal para que ele tenha essa gestão junto às procuradorias e o Estado ou o município como um todo consiga gerenciar melhor tanto essa cobrança administrativa quanto a cobrança judicial. E o judicial não só passar a ser efetivo, e a gente não dá possibilidade da pessoa se esquivar desse pagamento e o Estado e o município conseguirem ter uma política melhor em termos de cobrança administrativa e a gente, Tribunal de Justiça, não fique só como mero cobrador de débitos fiscais. Execução fiscal em Sergipe. A gente realmente tem uma taxa de congestionamento alta, agora é equiparado também aos outros tribunais, porque não é um problema necessariamente do judiciário, é algo que ultrapassa a nossa esfera do judiciário, A gente tem visto que as execuções fiscais, de uma forma geral, se arrastam por longos anos, não são processos que acabam facilmente e, infelizmente, também são processos que não têm tido resultados úteis, Tem se visto que move-se muita demanda, mas com pouco crédito se consegue recuperar, entendeu? Então, a gente tem monitorado aqui no Tribunal de Justiça o andamento dessas execuções, a numeração. Temos batido a meta, é importante dizer que o ano de 2016 a gente bateu a meta. A numeração, a nossa meta para 2016, para as execuções fiscais em relação às taxas de congestionamento, era para chegar a 86% e 80%, e a gente chegou em 86,50%. Então, ainda ultrapassamos um pouquinho a nossa meta em relação ao relatório de 2016. Projetos para a Meta 5. Temos como projeto, que é a Meta 5, do impulso às execuções fiscais e cíveis de uma forma geral, a chamada desjudicialização, o que é que seria isso? Como o próprio nome já diz, é tentar fazer com que esses processos não venham para aqui, para a justiça, Processo que já se tem observado que não se tem conseguido muito resultado efetivo, útil. Então, o que vamos fazer? Tentar medidas anteriores
né? Medidas sejam conciliatórias, sejam também medidas de coerção, para que não desague no judiciário e fique aqui rolando. Temos processos de 15, 20 anos e sem resultado, e que, por conta da legislação aplicada, às vezes a gente não consegue acabar com esses processos. Os desafios da execução fiscal. Fazer essa monitoração e tentar fazer com que o que vem ao judiciário seja aquilo realmente que vá dar um retorno ao poder público. Entendeu? Porque não adianta a gente trazer algo que, ao final, ainda que o crédito seja recuperado, quando você botar na conta o que você gastou para recuperar aquele crédito, você vai ver que não valeu a pena, que era melhor ter deixado, então, não ir atrás desse crédito, certo? Então, já se verificou que medidas extraprocessuais, como, por exemplo, o protesto dos títulos, né? O protesto de uma sentença na execução civil, o protesto da CDA, as informações, o fornecimento dessas informações aos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e tal, tem sido mais efetivo do que necessariamente o processo de execução fiscal, né? O que a gente nota aqui. Porque o que acontece? Há um aspecto burocrático, né, do poder público, a gente sabe que existe, e também a nossa lei, ela amarra muito. Então, o que acontece? Antes de se vir ao Poder Judiciário, é necessário, como regra, que o Poder Executivo exista o processo administrativo anterior. Muitas vezes esse processo administrativo demora muito tempo e tal. Com isso faz com que os exequentes, às vezes realmente as empresas fecham, que acontece muito, as empresas elas fecham de forma irregular. Quando se move um processo na justiça, já não se encontra sequer, encontram-se as empresas, né? Então, tenta-se normalmente essa citação por edital, vai-se aos instrumentos que nós temos disponíveis, Bacenjude, Infojude, tenta-se também expedição de mandado de penhora e não se encontra absolutamente nada. Que tema difícil de falar, né? Muito difícil. Execução fiscal, né? Como o Felipe falou, lá no planejamento a gente tem uma metodologia de trabalho e a gente trabalha junto com o juiz, né? Para que a gente possa estabelecer diretrizes das normas do planejamento junto com o trabalho efetivo da magistratura. Mas eu queria citar, a gente vem trabalhando, eu vou fazer um panorama nacional e o doutor Luiz Gustavo vai falar sobre como é que o TJ Sergipe está tratando do tema, mas eu queria registrar 2 nomes importantes para a minha formação, de entender melhor esse tema, que foi o doutor Erivaldo e a doutora Conceição. 2 anos atrás, a gente veio debatendo a nível nacional, porque eu membro do Comitê do Nordeste, né, representante do Nordeste do Comitê Nacional, e esse tema era muito destratado ou muito mal compreendido ou muito esquecido pelo país, principalmente o CNJ, em tratá-lo de cara de como deve ser feito, né, como forma de política pública. E aí, conversando com esses 2 magistrados, eu comecei a fazer juízo de valor, como essa vara deve ser vista, né? Eu sempre digo, a gente tem que ter um projeto de comunicação e essa vara não deve ser vista como um patinho, né? Um patinho feio, né? Mas sim como uma vara que traz frutos para a sociedade, como os frutos de arrecadação. E eu digo que esse tema é difícil de discutir porque os nossos embargadores são muito afetos a esse tema, né? Doutor Elvira, juiz há vários anos da execução fiscal, o desembargador Osório, o desembargador José dos Anjos, embargadores muito consolidados com esse tema já há vários anos. Então, o país, desde 2010, ele veio começando a falar um pouco sobre a execução fiscal, mas de forma muito restrita, muito reticente. E a primeira forma foi uma forma que criou traumas, né? Em 2009, foi as primeiras metas do CNJ, com o ministro Gilmar Mendes. E em 2010, pela primeira vez, estabeleceu uma meta percentual de baixa da execução fiscal. Foi um trauma. Porque a gente sabe que julgar ou simplesmente encerrar a execução fiscal não depende do trabalho somente do trabalho do magistrado, né? Isso criou um trauma por quê? Porque criou-se uma meta impossível de se bater, foi uma redução de estoque de 20%, né, na época, né? E, para vocês terem uma ideia, durante o percorrer de 2010, o negócio estava tão feio, porque não se conseguia chegar a 5%, 6%, 7% dessas reduções, que o CNJ mudou a forma de divulgar a meta. Ou seja, ninguém conseguia bater, e eles reduziram a forma de cálculo para mostrar que o desenho não era tão feio assim. Não resolveu o problema. Aí eu coloquei bem enfaticamente de vermelho. Resolveu o problema, colocar meta de percentual de baixa do julgamento da execução fiscal. É assim que se resolve o problema? Não resolveu. De fato, o tiro saiu pela culatra. Isso causou um trauma muito grande. Pode passar, Sidney, por favor. Criou um trauma muito grande,
porque pela primeira vez, em 2010, já com o ministro Joaquim Barbosa, aí está a foto dos presidentes ao lado dos presidentes, na época era o desembargador Cláudio Deda, pela primeira vez os presidentes disseram não a uma meta. Ou seja, novamente vieram com a meta de percentual de julgamento da execução fiscal, e os presidentes, eu me lembro claramente dos detalhes desse julgamento lá, e os presidentes disseram não. Estabelecer percentual de julgar a execução fiscal não resolve o problema, apenas amplifica o problema. Né? E esse precedente, e isso foi muito típico da Justiça Estadual. A Justiça Federal continua até hoje tendo um método de execução fiscal, um caos, né? 2009, 2012, 2013, 2014, o CNJ voltou a enfatizar a necessidade de ter uma meta sobre isso. Os presidentes botaram um pé firme e disseram não resolve o problema, mas também não resolve o problema não ter nada sobre isso. Temos que discutir muito sobre isso, sobre a execução fiscal. A doutora Elvira participou de diversas reuniões, né, enfatizando por uma juíza que conhecia a fundo o problema, né, já deu uma maturidade ao debate absurda, ou seja, podemos criar outros caminhos de discutir o tema para a Justiça Estadual. E esse ano, pode passar, Sidney, por favor. Esse ano, que eu digo 2016, nós tivemos um exemplo grande, que foi a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, ela pela primeira vez, uma presidente do STF, no primeiro mês, da sua gestão no STF, ela chamou todos os governadores para falar sobre 2 temas, guerra fiscal e execução fiscal. Ou seja, pela primeira vez também a gente não se colocou na inércia de dizer, olha, esse problema não é nosso, a gente não consegue resolver, mas também não é nosso. Ou seja, ela disse, olha, temos que encontrar uma diretriz nova para tentar debater o problema. Se a gente disser assim, que a gente já tem alguns caminhos e horizontes, até temos, porque tem um modelo muito bem sedimentado, que é o TJ de Minas, que é a execução fiscal eficiente, que o doutor Luiz Gustavo vai topar no assunto, que é basicamente, pontualmente, da desjudicialização. E eles têm uns números bem interessantes que trata disso. Então, assim, não é um tema fácil, é um tema difícil, não é à toa que o doutor desembargador Antônio está por aqui, né? Não é à toa que a procuradora da Fazenda está por aqui, não é à toa que vai ter uma série de reuniões com o presidente e com os membros mais afetos ao tema, mas, assim, é uma construção de uma nova forma, eu digo sempre, uma nova política de resolver o tema, que a gente tem vários horizontes, mas cada um com o seu dilema a ser construído. Então, a ministra Carmen Lúcia chamou o feito à ordem e disse, olha, podemos tratar do tema. E isso deu uma grande motivação na rede de governança, né, de dizer, olha, se a ministra chamou todo mundo para conversar, porque também a gente não pode começar a conversar sobre esse tema, que é um tema tão difícil, né, um tema tão difícil para a sociedade. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem números para lidar com esse tema, a gente abre os nossos horizontes. Essa vara, especificamente, as 2 varas da execução fiscal da Aracaju, mesmo com todos esses problemas, elas têm um impacto dentro do orçamento do Estado muito bom. E eu estou já mostrar esses números. Ou seja, historicamente, essas varas vêm trazendo os frutos para a sociedade de forma bem interessante. E a gente não sabe, porque isso não é muito nem amplamente divulgado. A gente já vem falando isso com os embargadores já há algum tempo, porque que trabalha com a gestão administrativa do tribunal. E pode passar, Sidney. E, por incrível que pareça, essa meta na hora que a gente fala para os técnicos de administração, né, que temos que estabelecer uma política baseada na desjudicialização, o cara fala, isso não é meta, né? Isso é uma ação, né? Mas, na verdade, longe dos conceitos metodológicos, o que importa é que a gente tem que debater o tema. Temos que debater o tema, temos que nos aprofundar. E o modelo que o país, digo país, não digo TJ Sergipe, o modelo que o país vislumbrou para tentar visualizar o tema é um modelo que tem resultado, que é o modelo de Minas. Tá? O modelo de Minas é um modelo já muito sedimentado, já há 3, 4 anos, que trabalha muito forte esse tema, com números de dizer o que tem que ficar na vara, o que não tem que ficar na vara, e o que dá resultado, o que não dá resultado para a unidade. E é um desafio, o doutor Luiz Gustavo pegou uma batata quentíssima na mão, né? Um desafio quente, né? Mas com todo o suporte aí da presidência, para que isso possa ser contabilizado. E para encerrar, e aí passar para a bola para o doutor Luiz Gustavo, é isso. O país está pensando nesse sentido e como é que a gente possa terminar isso de forma bem enfática. Então, o país está pensando no modelo, né? Modelo de Minas, que não é copiou-colou, é um copiou-adequou, né? Não existe copiou-colou,
mas Sergipe vem tratando de algumas diretrizes. Se vitimizar, né, e dizer que não, isso não é com a gente, eu acho que isso não funciona mais. Né? É a história do protagonismo. Será que a gente vai dar uma de vítima ou podemos sair como protagonista dessa história? E eu acho que o judiciário vem dando uma lição interessantíssima para a sociedade, em chamar o feito à ordem para debater. Então é nossa obrigação tratar disso como um evento como esse, que a gente tem um número de magistrados aqui, ou da capital ou do interior, que no interior esse tema é muito mais forte, né? Porque as varas de competência plena também trabalham com isso. Na capital, que é quase 90% dessa demanda, estão muito concentrados nas duas varas, né? São varas enormes, a gente sabe o tamanho dessas varas, mas a gente tem que olhar. Se tem uma frasezinha que eu gostaria que a gente olhasse, essas unidades eram diferentes. O olhar que a gente deve sair daqui para essas duas varas não são varas que estão em estoque de processo, muito pelo contrário. São varas que elas dão estoque de liquidez para a sociedade de forma absurda, mesmo com todos os problemas da lei da execução fiscal. Mesmo assim, elas dão um resultado absurdo. Imagine se a gente puder considerar que aqui na vara da execução fiscal tem que ficar aquelas varas de valores pujantes, né? Como é que a gente pode resolver, como é o que Minas fez lá, e inclusive expandindo para o interior. Então, assim, a reflexão é essa, né? E agora, eu vou passar a bola para o doutor Luiz Gustavo para dizer o seguinte. A bola é do doutor Luiz Gustavo. O que é que estamos fazendo, né? O que é que vamos fazer? Porque o trabalho não é feito por uma mão, não. Está o doutor Leonardo aqui de frente, condutor do Comitê de Metas, está o presidente de frente, né? Então, vai todos os entes da instituição, os embargadores afetam temas, podem contribuir demais com isso, pela experiência, né? E esse formato dessa política que a gente está refazendo aqui a nível local. E antes de passar para o doutor Luiz Gustavo, eu gostaria só parafrasear uma frase que o doutor Marcelo Baceto me falou ali de canto de orelha, disse: Eric, quanto gestor novinho aqui no tribunal, né? Estava aqui Sara, que tem 15 anos, né? Daniel, 17, né? Todo muito, muito novinho. Mas eu disse, olha, as pessoas extremamente competentes que podem colaborar demais. E eu acho que essa mistura é boa, né? Essa mistura do experiente com o novo pode colar muito, muito com a nossa formação e principalmente com o nosso refletir, né? Então, se a palavra de ordem é simplificar, mas simplificar para resolver. Simplificar, não para se vitimizar ou dizer, olha, não é comigo essa situação, que eu acho que a gente já ultrapassou. O judiciário, diga-se de passagem, já passou dessa fase, com esse tema bem difícil de lidar, muito espinhoso, que é a execução fiscal. E aí eu passo para o doutor Luiz Gustavo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Meus cumprimentos aqui aos colegas presentes, servidores, senhoras e senhores. Bom, a meta já foi aqui introduzida pelo vídeo em si. O vídeo em si, certo? E Eric também já nos trouxe aqui o que é efetivamente que nós pretendemos trazer. Antes de qualquer coisa, eu vou no tema execução, não só execução fiscal, mas execução de uma forma geral, que a nossa meta trata disso, da execução geral. Vou trazer só alguns números do CNJ, do último relatório Justiça em Números desse ano 2017, só para a gente ter uma dimensão do problema. É um dos chamados, já se falou aqui hoje, de gargalo da Justiça, e esse é um dos chamados, talvez, o pior gargalo que nós tenhamos aqui. As execuções, de forma geral, na Justiça Estadual representam 53%, dos nossos processos pendentes, na Justiça Federal 49% e na Justiça do Trabalho 42%. Aqui em Sergipe nós temos 37% dos nossos processos são de execuções, isso de uma forma geral. O grande problema que nós identificamos são as execuções fiscais, né? Conforme já foi traçado aqui por Eric, dentro ainda desse relatório da Justiça em Números, essas execuções fiscais representam 38% dos processos que estão em andamento hoje no Judiciário, sendo que das execuções gerais elas representam 75% dos processos de execução, com a taxa de congestionamento de 91%, ou seja, de cada 100 processos que nós tivemos o ano passado, conseguimos dar baixa apenas em 9%. E a pior constatação que eu acho que a cada ano, desde 2009, que vem se acompanhando de uma forma mais efetiva essa numeração, e os processos vêm cada vez mais aumentando, né? O ano passado tivemos um aumento de 326.873 casos a mais. Aqui em Sergipe,
A nossa taxa de congestionamento é melhor do que a nacional, é de 85%, e segundo os dados desse relatório, também tivemos no ano passado em andamento 42.595 processos de execuções fiscais. Então, já se constatou, conforme o Eric falou aqui, que essa meta de se julgar processo não adianta. Então, o que fazer? Desjudicializar e incentivar o uso de meios extrajudiciais para a cobrança desses créditos públicos. Aqui em Sergipe, acredito que mês passado foi publicado aqui pelo nosso tribunal a portaria 41, certo? De 2017. Deixa eu passar aqui, adiante um pouquinho aí. Pronto, então essa é a portaria 41 de 2017. Dentre as suas iniciativas, né, de política de desjudicialização, tivemos que já estamos em andamento com a disponibilização no portal da transparência do custo médio de um processo de execução fiscal aqui. O setor de tecnologia já está desenvolvendo isso, assim como também a disponibilização trimestralmente no site do tribunal das receitas recuperadas, né? Hoje nós não temos essa informação e que nos será importante na medida em que vamos poder verificar no âmbito local a efetividade nas nossas execuções, o que de fato estamos trazendo, o que é cobrado e o que a gente consegue recuperar. A realização de ao menos um mutirão anualmente de execuções fiscais e também as extras fiscais, por favor, Paco. A inclusão no glossário da meta, né, alinhada ao macrodesafio do planejamento estratégico dos tribunais, com vista ao aprimoramento, acompanhamento dessas ações de forma institucional, também algo que já está em andamento. O inciso 5 é o inciso que eu reputo de maior importância, né, que é justamente em parceria com estados, municípios, tribunais de contas, CNJ, desenvolver uma regulamentação de um valor piso, né, para que não se venha ao judiciário com busca de processos cujo crédito seja inferior a esse valor da execução. Passei, por favor, vamos falar desse item 5 mais adiante. Também dentro da portaria 41, que já foi implementado, que é a construção, junto com a diretoria de comunicação, de matérias que venham a beneficiar, que divulguem à sociedade os benefícios, né, da nossa meta. Já foi publicado aqui a revista Judiciário, né, nesse mês de setembro, tratando disso, assim também como uma matéria televisiva. Vamos para a próxima. Pronto, inciso 5, voltando a ele, que é o principal objetivo, penso eu, da nossa meta, que é a cooperação com os poderes para a implantação do valor piso para a propositura da ação fiscal, né? A ideia é não se pode gastar mais do que o valor que poderá vir a ser arrecadado, né? Temos amparo com isso na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 14, o parágrafo 3º, inciso 2º. Conforme a Eric já falou, já trouxemos aqui a melhor no nosso vídeo, há um custo de uma execução fiscal hoje de R$ 3.148,24. Pesquisa essa feita pela Diplare, né? O gasto nosso. Passe a próxima página, por favor. Então, o que é que acontece? De que adianta a gente trazer para o judiciário e executar valores inferiores a esse? Hoje temos no município de Aracaju uma lei que é de 2009, cujo o valor piso é de R$ 1.000, né, que é atualizado dá em torno de R$ 1.600, R$ 1.700. Enquanto que o nosso processo, levando em conta apenas os gastos do judiciário, é R$ 3.150 aproximadamente. Então, a nossa ideia é passar por isso. A meta 5 é uma meta que não depende só da gente, depende também do executivo, do legislativo, de ter essa consciência de que a gente não pode vir ao judiciário para cobrar algo que, se vier a ser recuperado, que na maioria das vezes a gente não consegue recuperar, não consegue encontrar os devedores, mas que, se vier a ser recuperado, terá um valor inferior. Então, o que é que temos como objetivo? Conversar, não sei, acho que o doutor Netônio estava aqui, não sei se ainda se encontra, ou algum representante aqui do município, dos estados, mas a ideia é a gente expandir essa conversa. Para quê? Para que consigamos fixar esse valor. O Estado já tem um valor de 20 e poucos mil reais, mas
levando-se em conta essa pesquisa que foi feita aqui, de R$ 3.100, que a gente não tenha execuções de valores abaixo desse. Não se demande, e assim como tentar extinguir mesmo os processos, já que não compensam, né? Há de se ressaltar que essa pesquisa levou em consideração apenas os nossos gastos, né? Ainda tem os gastos do próprio exequente que não estão aqui contados. Só para você ter ideia dos processos que temos hoje, está aí na tela, até R$ 3.000 na 20ª vara, temos 7.293 e na 22ª, 6.934 processos. Se somarmos esses dois números, dá praticamente uma vara, né, das duas. Essa pesquisa que foi feita pela DIPLAD, a execução fiscal em Aracaju dura em média 4,27 anos, no interior 6,26 anos, sendo que 80% das nossas execuções fiscais se encontram em Aracaju. Pode pular. Esses são os valores, aquilo que Eric falou, que essas duas varas não podem ser encaradas como depósito de processo, né? São valores que foram arrecadados em 2015 e em 2016. Na 20ª e na 22ª vara são valores expressivos, né? Então o tribunal tem que realmente ter um olhar benéfico, né? De dar uma boa infraestrutura, porque realmente se consegue recuperar créditos ali naquelas duas varas. Pode passar, por favor? Ok, já encerrou, né? Então vamos lá. Voltando então um pouco para o item aqui do valor piso, que, como eu disse, é o item mais importante no meu modo de ver. Nós iremos, na verdade, seguir uma linha nacional, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já fez esse trabalho. Hoje, em Belo Horizonte, temos um piso de R$ 10.000. Com isso, eles conseguiram acabar com quase 70% do processo, porque não apenas em Belo Horizonte, fizeram também por meio de um convênio com o Tribunal de Contas e os municípios, instituíram um piso para os demais municípios de R$ 4.000, tomando por base uma pesquisa feita pelo IPEA em 2011, cujo valor da execução fiscal em média de R$ 4.300. Também Roraima, para Boa Vista, fixou-se um valor piso de R$ 3.000, extinguindo isso agora recentemente, possibilitando a extinção dos processos cujo valor seja abaixo dessa quantia. Também o nosso vizinho aqui, Alagoas, o município de Maceió, recentemente alterou seu Código Tribunal, fixando o valor de R$ 3.000. Certo? Então essa vai ser a nossa linha de trabalho. E pode-se pensar, não, mas vamos então esquecer desses créditos, valores. Não vamos esquecer. A ideia é que se cobrem por meios extrajudiciais, através dos protestos de títulos, através de informações aos órgãos de proteção ao crédito, por meio de conciliações, né? Mas, como eu disse, tudo isso tem que passar por um trabalho também político, mais até político do que jurídico, né? E de consciência dos entes exequentes. Só para se ter uma ideia aqui, eu trouxe isso até para a última RAI que nós fizemos, mas tem um processo na 22ª que o exequente me pede continuidade e me pediu uma aplicação do Bacenjude, e a assessora me chamou a atenção para o valor e eu fui olhar o valor, era de R$ 4,90. Então ele quer que continue com um processo de R$ 4,90. Então isso não pode acontecer, né? Interior eu sei que tem muito processo de cento e poucos reais, que os colegas já me disseram, de cobrança. Então essa é a ideia, não se pode tratar, como o Eric falou, como depósito de processo. Não se pode pensar no processo de execução fiscal, em se manter, em ter vida ao processo, mas eu acho que tem uma visão de recuperação do crédito, né? Se já se buscou tudo e não se conseguiu, para que vai manter se aquilo está trazendo, na verdade, um prejuízo ao poder público? Trazendo aqui numerações para a gente encerrar. Segundo a pesquisa feita, foi a maior pesquisa que fizeram até hoje, uma pesquisa em 2011 encomendada pelo CNJ e o IPEA, no âmbito federal. A gente não tem ainda no âmbito estadual, mas nos serve de parâmetro, né? E conforme foi dito aqui no vídeo também, apenas 0,7% dos créditos são recuperados de forma integral, né? 0,7% desse processo a gente consegue recuperar de forma integral. Fiz uma reunião aqui outro dia com o pessoal de cartório para buscar esses números. Aqui em Aracaju nós temos a Central de Remessa de Arquivos, né? Que é uma espécie de central de protestos.
e pedir a numeração, né, de quanto eles estavam recuperando. Então, só para a gente ter uma ideia, em relação aos títulos de Aracaju, o índice de recuperação é de 28,51% e do Estado 7,32%. Então, são valores baixos, mas se comparado à execução fiscal, né, estão bem superiores. Certo? Então, nosso trabalho vai ser por aí, a gente tentar fazer essa parceria com os demais, com os exequentes, para que a gente possa efetivamente reduzir, diminuir o acervo de processos cujos valores não tragam benefícios, certo, ao poder público. Vamos pensar em crédito para o poder público, não judiciário executivo, ao poder público, incrementando as medidas extraprocessuais e fazendo com que as varas de execuções fiscais possam efetivamente trabalhar em cima daqueles processos de maior vulto, de um montante que se busque um montante maior e processos mais complexos. Então, é por aí que vai passar o nosso trabalho, certo? Muito obrigado a todos, bom dia. Bom, nós temos aqui 2 perguntas. A doutor Luiz Gustavo. Vossa Excelência enxerga a possibilidade de redução dos processos de execução a ponto de uma vara de execução fiscal ser extinta na capital? E, já emendando a segunda, há uma intenção de expandir esse projeto para as cidades do interior? Quando? Certo, vamos lá. Então, a redução dos processos em si, se aprovada a nossa ideia, a redução é drástica, realmente é grande. Mas a ideia nossa não é reduzir, não é diminuir, acabar com a das varas. Porque se a gente acaba com a das varas, do jeito que hoje trabalha a 20ª vara e a 22ª trabalham com volume alto de processos, e a ideia e a gente extingue acabando os processos, extingue uma, vai continuar do mesmo jeito, aqueles processos atropelados e com a qualidade, obviamente, prejudicada. Então, a redução dos processos, mas para quê? Para que a gente possa se concentrar nos processos de maior vulto, né, com a qualidade de trabalho melhor, entendeu? Então não adianta a gente diminuir os processos, diminuir as varas, que então vai ficar a mesma demanda que está hoje e não vamos ter o resultado que desejamos, certo? E quanto à segunda pergunta, sim, a ideia inicialmente é o município de Aracaju. Se der certo, vamos conversar também com o estado de Sergipe e expandir também aos municípios do interior. Mas a prioridade é Aracaju, uma vez que 80% dos processos de execução fiscal estão aqui em Aracaju. Chegou mais uma pergunta. Qual o percentual de recuperação de créditos em nosso estado? Há dados sobre os valores totais do que está sendo cobrado em execuções fiscais? Então, isso é uma das metas que está na nossa portaria. Eu acredito, já está em desenvolvimento no setor de tecnologia, essa informação. A gente agora vai poder, assim que o pessoal resolver, o setor de tecnologia resolver, a gente vai ter essa informação do quanto se busca para um processo e de o quanto se está arrecadando ao longo dele. Atualmente ainda não temos. As informações que temos hoje de recuperação são trazidas pelos exequentes, mas um sistema nosso ainda não temos. Ok. Tem mais? Agradecemos, portanto, a participação de Dr. Luiz Gustavo Serravalha de Almeida e o secretário do Comitê de Metas, Eric Silva de Andrade, pela apresentação do macro desafio Impulso às Execuções Fiscais.